Vou pedir para o doutor Elcio se juntar a nós aqui. Ela chegou aqui, nós estávamos falando do senhor aqui, viu? Bem mal, doutor. Doutor Elcio, como eu havia dito, doutor Elcio por muito tempo foi delegado, trabalhou no DEUESP, é o delegado aposentado, mas é uma pessoa que trouxe todo o seu conhecimento, principalmente em sequestros, para livros, para ensinamentos, né? Ele não guardou só para ele. Decidiu compartilhar com outras pessoas e a gente vai bater um papo com ele aqui, porque eu conheço só de cobrir, né? A minha experiência é de conhecer os casos. Ele não, ele atuou e já ajudou a libertar muitas vítimas aí de algum sequestro. Doutor Elcio, obrigado por senhor ter aceitado o nosso convite. É curioso, né, menino? Porque há quanto tempo que a gente não ouve falar de sequestro como esse? Exatamente. O sequestro, na verdade, como a Polícia Civil aprendeu a investigar esse tipo de crime, né? Por exemplo, quando a gente começou a trabalhar na antissequestro, isso foi no início da década de 90, a gente não tinha nenhuma expertise, a gente não tinha nenhum conhecimento de como é que se apurava, como é que se investigava esse tipo de crime, né? E a partir de uns 2, 3 depois, a gente começou a entender como é que era a dinâmica do sequestro. E a partir daí, então, principalmente na década de 90, né, que nós tivemos muitos sequestros, né, aqui em Minas Gerais, como no Brasil também. E aí a gente começou, então, a apurar todos os sequestros, libertando o refém, prendendo os sequestradores e não pagando resgate. Eu e Laíra, a gente estava comentando aqui que muitos dos sequestros que aconteceram em Minas Gerais, as vítimas foram levadas para fora do estado, e vocês foram atrás e libertaram, né, e prenderam os sequestradores. Sim, a maioria dos sequestradores, né, e dos cativeiros eram em São Paulo. Então, invariavelmente, né, quando acontecia um sequestro, a gente tinha que viajar e mesmo estando fora da nossa região, Minas Gerais, a gente ainda, mesmo assim, a gente conseguia sucesso e prendia sequestradores quando não dava para prender, quando havia uma reação, evidentemente, tinha uma reação da polícia também. E, evidentemente, com o tempo, né, que a gente foi se aprimorando na investigação, nós conseguimos criar uma equipe que realmente ela fornecia o resultado que a gente esperava. Agora, doutor, de lá para cá, a tecnologia ajudou muito a polícia, né? E não se ouvia falar de sequestros como esse que aconteceu essa semana. Exato, Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na antissequestro, no início da década de 90, 91, 92 mais ou menos, eles se comunicavam através do telefone público, do orelhão, né? Tanto é que teve um sequestro lá em Além Paraíba, que nós fomos para o Rio de Janeiro, as ligações partiam de lá e nós conseguimos prender no Arco da Lapa, o sequestrador falando ao telefone público e, apesar daquela época, em 95 mais ou menos, já tinha o telefone celular, mas ainda era pouco difundido como é hoje, né? Então essa nova tecnologia, nós acabamos aprendendo como é que ia trabalhar com essa nova tecnologia, que para a gente era uma novidade, né, o celular, para todo mundo, para o mundo todo, né? E a gente então conseguiu avançar demais nas investigações e resolver os problemas. Agora, de bandido a gente não espera, a gente espera tudo, né, doutor? A gente sabe que de criminoso tem um tempo livre para poder planejar e estudar como fazer. Hoje a gente sabe que celular é rastreável, qualquer lugar que eles vão tem uma câmera de segurança. A gente sabe que retirada de dinheiro também, depósito de dinheiro, tudo dá para rastrear. É arriscado para bandido fazer o sequestro nos dias de hoje, mas acontece como aconteceu. Acho que tudo aí que você listou, né, fez com que os bandidos recuassem, né, e procurassem uma outra forma de tirar o dinheiro ilicitamente das pessoas, né. Nós tivemos um período aí depois do sequestro, né, que os números de sequestro aqui em Minas, ou no Brasil todo, quando caiu, aí veio o danado do cangaço, né, o novo cangaço, né. A polícia continuou a conhecer quem é que estava praticando esse crime do Brasil inteiro, trocou-se informações e
conseguiram debelar praticamente quase todas, né, essas quadrilhas que praticavam esses crimes. Então, a tecnologia realmente ajudou a gente exponencialmente, apesar também que ajuda também os marginais que utilizam a internet para cometer seus crimes. Eu sei que o senhor não está atuando no caso, não pode falar no caso, mas diante da experiência que o senhor tem, o senhor acredita que seja um novo grupo que se especializou nisso, ou é um caso bem isolado? O que o senhor acha disso? Eu entendo mais isolado, tá? Não acredito que tenha sido uma quadrilha, ou seja, eu também não sei os pormenores, né, do caso, a gente não estava participando da investigação, né, mas eu acredito que seja alguém, vamos tentar a sorte. Vamos tentar a sorte e vamos ver se a gente consegue alguma coisa, né? Mas me parece que não foi esse o resultado que eles esperavam. Agora, quando eles abordam uma vítima, eles executam um sequestro deste, pedindo essa quantia tão alta, é planejado, né? Não é uma coisa de um dia para o outro. Principalmente o poder aquisitivo do refém, né? Da vítima, né? Da vítima que é sequestrada, né? Então, normalmente é feito um levantamento, né? É normal, né, em qualquer crime, né, que o marginal ele faça um levantamento antes de decidir tomar uma decisão, né? E eu acredito que nesse sequestro é a mesma coisa, né? Escolher alguém que pode ser que tenha dinheiro e através disso eles sabiam que poderiam angariar aí uma quantia substancial para o crime que eles cometeram. Ô Shirley. Oi, Laí, está querendo que eu faça alguma pergunta, doutor Elson? Um abraço para o doutor Elson, muito obrigado pela presença ao vivo aqui no Balanço Geral. Se ele acredita numa retomada de casos de sequestro, depois de tantos anos aqui no Brasil, de forma mais sistêmica. O Laí está perguntando, o senhor acredita numa retomada de casos depois disso, de uma forma mais sistêmica aqui no Brasil? Eu acredito que não. Eu acredito que quem pratica esse tipo de crime tem que ser muito profissional, né? Profissional, né? Entre aspas, né? Deve ser aquela... Estudar o crime, uma maneira mais nova. De estudar mais o crime, né? Mas não acredito que isso vá acontecer porque a gente hoje tem o conhecimento, a Polícia Civil tem o conhecimento e tem as ferramentas necessárias para chegar ao autor do crime. Então, com certeza, esse não seria um crime que eles poderiam perseguir. Laíra, agora eu vou fazer uma pergunta fundamental. Vou abordar aqui com o doutor Elson o que é muito importante, tá? Num caso de uma pessoa ser sequestrada, tá? Vamos supor a história desse empresário. Ele é sequestrado, mantido como refém numa casa, e aí o sequestrador faz contato com a família. O que deve ser feito? A gente sabe que na hora do desespero não dá para pensar muito, mas o que deve ser feito naquele momento para não atrapalhar ou para não desandar o que está acontecendo? Por exemplo, o sequestro ele deixa a família no chão. A família fica desesperada, a família não come, não bebe, não dorme, vive à base de remédio. O policial da antissequestro que convive com a família, ele também sente esse clima pesado dentro da casa, né? Mas a sociedade ela tem que confiar na Polícia Civil, principalmente o pessoal da antissequestro, né? Porque eles são especialistas naquela área. Então, pedir para não chamar a polícia e ficar quieto e tentar resolver não é o melhor caso. Não vai conseguir resolver, muito pelo contrário, né? Ele vai fazer coisas que ele nem deve, né? Que a família não deve fazer, né? O que a gente precisa é manter o refém continuar vivo dentro do cativeiro e assim negociar até que se chegue num acordo ou então que a polícia chegue nos autores do crime. Então a família recebeu uma ligação exigindo um resgate para libertar uma pessoa, é a antissequestro. É chamar porque eles são especializados nesse tipo de trabalho, eles sabem o que fazer. Porque existem estratégias ali peculiares, né, delegado? Não é qualquer pessoa que sabe. Não é qualquer um que sabe, né? O policial que vai assumir essa investigação, né, com certeza ele já tem muitos e muitos anos nessa caminhada, né? Então ele vai poder discernir o que vai ser feito, o que não pode ser feito, o que vai falar, o que não vai falar, o que você não pode melindrar os sequestradores que estão com o seu parente lá
lá no cativeiro. Tem que ter a certeza que a vítima está viva. Tem que ter certeza que está viva, né? Nós tivemos um caso aqui, você lembra muito da Miriam Brandão, né? Eu acabei de dizer. Que ela foi sequestrada, levada para o cativeiro e de um dia para o outro ela foi morta, não é? Então, o cara continuou negociando, né? E quando a gente começou a entender que tinha alguma coisa errada, a gente intensificou ainda mais as investigações e conseguimos chegar no autor. Então, a família ela tem que ter o respaldo da Polícia Civil, principalmente da divisão antissequestro. E a divisão antissequestro... Confiar, né, delegado? Saber que aquele policial que está do lado dela, ele está fazendo o melhor para a vítima. A confiança nesse caso é essencial. Por mais que a família esteja sendo ameaçada, ele tem que confiar nos policiais. É um pouco demorado você chegar ao final dessa investigação? Com certeza que é. Não é coisa que acontece de um dia para o outro, né? Agora eu vou falar de uma situação assim que geralmente acontece, né? Ah, não, mas eu tenho um amigo que é policial, ele vai resolver para mim. Eu conheço uma pessoa, vou chamar ela aqui, ela vai resolver. Eu tenho coisa. Não é assim. Não é. Mesmo que seja um policial civil, não é? Mas se ele não tiver o conhecimento de como é que funciona o sequestro, ele não vai conseguir resolver também, não é? Ou se for resolver, vai resolver de uma forma que ao final pode ser trágico. Então, o recado não é só para a família, né? Para quem estiver diante de um caso desse, né? Chegar e falar, opa, para tudo, vamos chamar o antissequestro, porque eles sabem lidar com isso da melhor maneira. Vamos começar do início, né? Então, a delegacia que tomar conhecimento, seja onde for em Minas Gerais, a primeira coisa que tem que fazer é ligar para a divisão antissequestro. A divisão antissequestro, se estiver muito longe, no estado nosso é muito grande, né? Se estiver muito longe, eu quero determinados assuntos que você tome aí antes da gente chegar. Quando a gente chegar, já tem um início de investigação já iniciado e a partir daí os policiais da divisão antissequestro com certeza irão chegar aos autores do crime. Tá vendo lá aí como é importante saber? Oi. Não, e é dificílimo, né? Por isso que o trabalho deles é muito qualificado. Eu queria perguntar para o doutor Elcio, que agora é uma corrida contra o tempo para prender esses caras, né? Se forem de São Paulo, se forem do Rio, se são do Sul, quanto mais horas se passarem, né, mais difícil fica o trabalho deles. Então é uma corrida contra o tempo também. A gente estava falando aqui, o Laí ressaltando que agora é uma corrida contra o tempo, né, delegado? Descobrir quem são esses homens, quem é este grupo, de onde eles são e prendê-los, né? Porque você está lidando com um desconhecido. Isso, né? Como eles não foram abordados, né, no cativeiro, antigamente a gente fazia muito isso, né? Abordava um ou dois que estavam dentro do cativeiro e através desse a gente ia atrás dos demais, né? Então é evidente que a investigação ainda vai continuar e com certeza que eles ainda vão chegar aos autores do crime. Pois é, mas aí é mais complicado, né, delegado, quando você está lidando com um desconhecido e a vítima é fundamental nesse trabalho. A gente sabe que ele está em casa, está com a família, precisa descansar, se recuperar desse drama, mas é fundamental, um simples detalhe que ele disser pode ajudar na investigação. E são esses detalhes que o refém deve ter passado, né, alguns problemas que ele deve ter passado ali dentro do local do cativeiro, né? Talvez algumas coisas que ele viu que pode repassar para a polícia, que pode ser o momento, então, que a polícia vai chegar aos autores do crime. Agora, a gente falou em tortura, a gente não sabe se ele está fisicamente bem, se ele foi machucado, mas a tortura psicológica é muito grande, né? Principalmente quando fala assim, se a sua família não pagar, a gente vai te matar. Isso, a tortura psicológica é grande, é enorme, né? Inclusive, os policiais também acabam ficando com uma parte desse abalo psicológico que você vê na família, né? E a gente ali, às vezes, quando é criança, principalmente quando é criança, né? E você vive isso também, junto com a família? Vive. A gente vive... Eu sei que a gente vivia antes, né, e tenho certeza que vive hoje, porque todos que estão trabalhando, né, na investigação, todos eles ali com certeza são pais, né, são filhos, né, são pais, mães, né? Então é um negócio que a gente puxa pra gente, né? Isso... Sem falar que a polícia precisa garantir para a família que a vítima está bem, está tudo bem, ele está vivo, a gente vai conseguir tirar. Mesmo que vocês não tenham essa certeza, tem que passar isso. A gente passa. E a antissequestro já ganhou um grau de credibilidade que faz com que as pessoas acreditem realmente de que
o seu parente vai ser retirado do cativeiro com vida. O mínimo Isso é o mais importante, inclusive, para a gente, é retirar o refém do cativeiro com vida. Um mínimo detalhe, um detalhe mal feito pode atrapalhar tudo. Sim, sim. Então, qualquer coisa, provavelmente o refém, quando ele estiver em condições de prestar o seu depoimento, né, eles vão querer saber alguns detalhes do que aconteceu, como é que foi o tempo que ele ficou no cativeiro, com quem é que estava, se tinha um, se tinha dois, se tinha três, se tinha mais, né? E através disso aí você vai conseguindo montar a sua investigação até chegar neles. Eu estava falando aqui com o Lair, lembrando que assim, a tecnologia ela ajuda muito a polícia, mas também ajuda o criminoso, né? Porque ele com a tecnologia ele também consegue modificar a maneira dele agir, né? Ampliar. Sim, sim. A tecnologia, por exemplo, algumas coisas que a gente, no início, quando a gente começou a investigar sequestro, a gente não prestava atenção, né? E com o tempo foi passando, a experiência foi chegando, a gente começou a ver que pequenos detalhes eram importantíssimos para que a gente chegasse no autor do crime. Nós tivemos um sequestro lá em Patrocínio, um filho de um plantador de café, ele foi sequestrado e o cara ligava, né, de vários pontos de Minas Gerais, ele não repetia e ali a gente ficou perdido, até que passado, talvez tenha sido o sequestro com o maior número de dias dentro de um cativeiro. Tempo? Foram um mês dentro do cativeiro, né? Até que alguém nos disse lá em Patrocínio que ele viu uma pessoa numa cidade próxima ali de Patrocínio, no hotel, eles eram amigos, os dois eram amigos, né? Eles mexiam com café também. E esse morador de Patrocínio olhou, eles encontraram, ele cumprimentou o seu amigo, esse amigo dele abaixou a cabeça e não quis conversar com ele, né? Era um negócio assim, não sei o motivo, né? Ele veio contar. É um motivo bobo. Bobo, né? Ele veio contar isso pra gente, né? Então vamos lá ver, vamos ver quem que é. Quando a gente chegou lá, a gente viu que tinha a ficha dele, ele era do Paraná, Nós puxamos a ficha dele lá no Paraná também. Aí vimos que ele tinha um mandado de prisão de sequestro lá no Paraná. Aí vocês falaram... De lá mesmo nós já fomos lá para o Paraná, eu não lembro, Londrina, acho que era Londrina que nós fomos. E lá então nós fizemos uma campana, fomos para a delegacia, nós estamos atrás dele também, não encontramos e tal. E a gente conseguiu, então, achar o endereço dele e prendê-lo, e com isso a gente desvendou o sequestro. Ô, Shirley. Dá vontade de passar o dia conversando com o doutor Elcio, né? Não, ele tem, e a prosa boa demais, e muito conhecedor do tema. Sabe o que eu queria perguntar para ele? Eu me recordo que, certa vez, vocês falaram um pouquinho disso já, quando uma equipe saiu daqui e foi ao Rio, né? Para resgatar um empresário mineiro que tinha sido sequestrado, que estava lá em cativeiro, no Rio de Janeiro. Mas eu me lembro de um caso, não vou me recordar exatamente qual caso foi, porque aí a memória já falhou, que teve uma rusga entre a Polícia Civil de Minas e a Polícia Civil do Rio, porque os policiais saíram daqui, mas não comunicaram aos policiais de lá. Se ele se recorda disso. Muitas vezes tem esses desafios também, né? Você se lembra disso? Sim, mas são desafios assim, porque tem hora que a polícia precisa agir rápido, né? E aí, o Lair está lembrando aqui que tem vários casos, a gente sabe, de cativeiro que foram estourados em São Paulo, Rio de Janeiro, mas teve um caso em que a gente lembra, assim, de boa parte, o senhor deve lembrar muito, é claro, de um sequestro que a polícia foi tentar resolver no Rio de Janeiro, e teve uma animosidade com a polícia do Rio de Janeiro também. Foi Além Paraíba. Foi uma adolescente, 12 anos de idade, ela foi sequestrada em Além Paraíba, na porta da escola onde ela estudava, terminando a escola. Eles foram lá, pegaram na porta da escola, colocaram no porta-mala e foram para o Rio de Janeiro. Aí foi onde, lá no Rio de Janeiro, ficamos lá uma semana. Em uma semana nós conseguimos prender os sequestradores, que infelizmente eram policiais militares envolvidos. Então não era animosidade não, é porque era policial? Eram policiais que estavam voltados para o crime, né? Então não teve uma animosidade. É mais um desafio que a polícia tem, porque estão lidando ali com pessoas de segurança pública. De segurança pública e também perigosos também, né? Que andam armados, né? Sabem trabalhar com arma de fogo, mas a gente estava sempre com
uma supremacia de forças quando a gente fazia esse tipo de incursão em outros estados, né? Para que a gente não tivesse problemas com os nossos policiais. Teve situação difícil também, né, doutor, que o senhor chegou a ser baleado? Sim, sim. Esse sequestro aconteceu em Divinópolis. E no pagamento do resgate, eu fui entregar o pagamento do resgate e na hora do pagamento houve um tiroteio enorme e eu acabei sendo atingido por vários disparos. Fui para o hospital, 60 dias no CTI, morre, não morre. Mas graças a Deus eu consegui reverter e os médicos, evidentemente, que me ajudaram muito do IPSENG e fez com que eu voltasse a trabalhar e voltaria a trabalhar no mesmo lugar. É quando o policial dá a vida pelo outro. Exato, é um crime que afeta a gente. Não tem como a gente não ser afetado, né? Porque a gente convive com aquela família, aquilo ali passa a ser uma família nossa. Então é como se a gente estivesse resgatando um filho, né? Em algum lugar do... E era uma época em que não tinha aquela avaliação de não se pagar um resgate. Era uma situação de que a solução ali, naquele momento, era de pagar o resgate. E o senhor se colocou na frente. Isso a gente não queria que se levasse o dinheiro, nunca mais a gente ia conseguir descobrir quem é que teria cometido aquele crime, né? E a gente precisava pegá-los no momento do pagamento do resgate, né? A gente não tinha outras tecnologias que pudesse acompanhar a bolsa, por exemplo, onde está contendo o dinheiro, né? Então era um negócio mais sanguíneo do que mental, né? Então a gente achava que deveria fazer e fizemos várias vezes e várias vezes deu certo. E hoje uma das orientações é essa, né? Não pagar resgate de imediato. De imediato não. Primeiro você tem que saber se realmente quem está te ligando, né, é quem praticou aquele crime, né? Porque é muito comum. Principalmente depois que sai na mídia, né? Todo mundo toma conhecimento, então alguém quer tirar proveito, ele começa a ligar, dá um dinheiro aí, não sei o quê. É por isso que é importante a gente não divulgar, que foi o caso que a gente fez, a gente já sabia, a gente manteve em sigilo para que a polícia pudesse trabalhar, isso é fundamental também. É fundamental, inclusive a polícia não deve inclusive, diminuir o número de pessoas que estão na casa, né? Então, quem vai frequentar a casa ali a partir daquele momento é só a família que mora naquele local. Então, os outros são deixados do lado de fora para que não tenham conhecimento do que está acontecendo. Porque se você ouve uma coisa ali dentro, com certeza você conversa com uma pessoa que é sua amiga do lado de fora, ela conversa com outra, e aí atrapalha todo o sigilo que nós estamos trabalhando naquele momento. A gente nós que somos leigos, podemos achar uma investigação muito difícil, né? Vocês estão acostumados. Sim. A Polícia Civil está extremamente acostumada com esse tipo de crime, né? E é aquilo, né? Que quando você começa a fazer a mesma coisa durante muito tempo, né? Aquilo ali se torna uma coisa mais ou menos normal e comum, mesmo que apareçam coisas diferentes, sequestros diferentes, criminosos diferentes, diversas formas de ser investigado, você, com a experiência que você tem, você consegue chegar nos autores do crime, né? Nesse caso da menina lá de Além Paraíba, nós fomos para o Rio de Janeiro. Aqui, por exemplo, na época da Telebig, a gente tinha toda a estrutura que eles forneciam para a gente, na mesma hora, em qualquer dia e horário, né? Tanto de madrugada, se você precisasse, eles estavam prontos. E lá no Rio de Janeiro, a Telerge, ela fechava às 18 horas. Tinha horário de fechar. Tinha horário de fechar. E a gente não conseguia ter acesso ao telefone que o sequestrador utilizava, ele usava telefone público, né? E a gente não tinha acesso. Então a gente conseguiu fazer um mapeamento dos telefones públicos próximos da onde que ele trabalhava, e a partir daí a gente começou a caminhar em direção a descobrir quem seria o autor dessas ligações. E aí conseguimos prendê-lo lá no Arco da Lapa. Estou falando que se deixar a gente passa a tarde aqui ouvindo o doutor Elcio, porque a gente vai lembrando de detalhes, né, Laí? A gente vai lembrando de alguns detalhes. Ele sabe dos mínimos detalhes, lembra? Porque viveu isso, né? É verdade. Em riqueza de detalhes, o doutor Elcio, com a experiência, tem e está dividindo com a gente aqui. Ele falou que poucos policiais devem estar na casa, né, para evitar o vazamento de informações. Um outro desafio é que hoje, né, com celular, com rede social, é difícil segurar a informação. Isso deve atrapalhar também, e muito, o trabalho da polícia, eu imagino.